Bom, vamos lá. Uma notícia e uma preocupação, já na abertura aqui do Prós e Contras. Vamos lá. Primeiramente, na semana passada, uma comissão de juristas, convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, finalizou a redação de um anteprojeto de revisão e de atualização, de mudança da lei, bom, seja o nome que você preferir, mas da lei do impeachment. O texto final da proposta só será apresentado, no entanto, aos senadores quando for entregue ao presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Aqui um trecho de uma reportagem da agência Senado que menciona o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que foi quem presidiu essa comissão de notáveis do mundo jurídico. Vamos lá, acompanhe. O presidente do colegiado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, afirmou que o texto final só será divulgado publicamente após entrega formal ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em data ainda não definida. Bom, até aqui foi a notícia. Agora a gente vai falar justamente do que é a preocupação. Começam aqui exatamente as preocupações. Vamos seguir lá porque a gente tem um detalhe que chama bastante atenção. Uma comissão de juristas é chamada pelo Senado, faz a revisão da lei do impeachment e não divulga seu relatório. Só o fará depois de apresentá-lo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em, abre aspas, data a ser definida, fecha aspas. Duas coisas importantes aqui. A primeira, um assunto como esse é normalmente debatido em audiências públicas, portanto, abertas ao público, e feito por comissões do parlamento, com parlamentares. Desculpe-me aqui, mas o possível pleonasmo se fez absolutamente necessário. Em uma análise bem simples, está se reformando uma lei constitucional. Como assim uma comissão de juristas trabalha sem a participação de parlamentares, os escolhidos pela Constituição para fazer e revisar leis? Na elaboração da Constituição de 1988, deputados constituintes especializados em determinado tema eram reunidos para escrever determinado capítulo da Constituição. Ou, quando necessário, especialistas eram chamados para serem consultores dos deputados constituintes. A Constituição foi feita assim, aberta e de forma transparente, com os eleitos para escrevê-la. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e membro dessa comissão de notáveis, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ainda segundo a agência Estado, faz questão da agência Senado, faz questão de esclarecer as intenções dessa equipe de juristas. Vamos lá, a gente tem exatamente essa arte para você acompanhar. Abre aspas, tá lá. Esse projeto vai fazer com que o processo de impeachment seja mais efetivo, garanta o direito de defesa e não seja vulgarizado. Fecha aspas. Claro que aqui vale a pergunta. Em qual dos dois impeachments de presidentes eleitos no Brasil o processo foi vulgarizado? Fernando Collor perdeu o cargo e os direitos políticos em votação única do Congresso. Dilma Rousseff, numa sessão presidida pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski, ao lado de Renan Calheiros, teve seu impeachment fatiado. Perdeu o cargo, mas manteve os direitos políticos para espanto de ninguém menos que o senador Fernando Collor, presente no plenário e conhecedor das punições integrais de um processo de impeachment. Ainda no capítulo das preocupações, aqui vai o segundo ponto, e do relatório de revisão da lei do impeachment feito e mantido em segredo até o momento, o senador Plínio Valério, do PSTB do Amazonas, expôs no plenário do Senado Federal ao presidente Rodrigo Pacheco as suas preocupações, que ele já havia manifestado também no Twitter. Vamos lá, acompanhe exatamente esse trecho, é o que disse. Abre aspas, o texto do projeto que muda a lei do impeachment deve ser discutido pelos senadores. Demonstrei, mais uma vez, minha preocupação com a comissão de juristas criada para alterar a lei, o que pode dificultar o impedimento de ministros do STF. Fecha aspas. Veja o vídeo, nós temos aqui. Eu fiz um discurso alertando, já foram 4 pronunciamentos alertando. Esse é um profeta. E para ter uma ideia, a gente colocou no Twitter, já tem 700 mil visualizações. Todo mundo querendo saber desse assunto. Portanto, eu aguardo, assim como o senador Amin, a gente poder ler, porque ao contrário do senador Amin, que é muito educado, é um gentleman, eu não tenho muita confiança nessa comissão, porque ela é presidida pelo ministro Lewandowski e ela